Instrução Normativa 205 de 1988, segunda parte aqui. Vamos começar pelos inventários físicos, item 8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos e dos equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade que irá permitir, dentre outros, o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem, a análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico, o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques, o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos, e a constatação de que o bem imóvel não é necessário naquela unidade. Os tipos de inventários físicos são: anual, destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício, constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. Inicial, realizado quando da criação de uma unidade gestora para a identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade. De transferência de responsabilidade, realizado quando da mudança do dirigente de uma unidade gestora. De extinção ou transformação, realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora. Eventual, realizado em qualquer época por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador. Nos inventários destinados a atender às exigências do órgão fiscalizador, sistema de controle interno, os bens móveis, materiais de consumo, equipamentos, materiais permanentes semoventes, serão agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes no plano de contas único. No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, figurarão a descrição padronizada, o número de registro, valor, que é o preço por aquisição, de custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação, estado, bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável. Outros elementos julgados necessários. O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente superior ao risco da perda poderá ser controlado através do simples relacionamento de material, relação carga, de acordo com o estabelecido no item 3 da IN/DASP 142 de 83. O bem móvel, cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido, será avaliado tomando como referência o valor de outro semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado. Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, o Departamento de Administração ou unidade equivalente poderá utilizar como instrumento gerencial o inventário rotativo, que consiste no levantamento rotativo contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou daqueles permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com sua programação de forma a que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício. Poderá também ser utilizado o inventário por amostragens para um acervo de grande porte. Esta modalidade alternativa consiste no levantamento em bases mensais de amostra de itens de material de um determinado grupo ou classe e inferir os resultados para os demais itens do mesmo grupo ou classe. Os inventários físicos de cunho gerencial no âmbito do SISG deverão ser efetuados por comissão designada pelo diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, ressalvado aqueles de prestação de contas que deverão se subordinar às normas do sistema de controle interno. Da conservação e recuperação. É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para guarda ou zelo, zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar.
com o objetivo de minimizar os custos com a reposição de bens móveis do acervo, compete ao Departamento de Administração ou unidades equivalentes organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade, objetivando o melhor desempenho possível e uma maior longevidade desses. A manutenção periódica deve obedecer às exigências dos manuais técnicos de cada equipamento ou material permanente, de forma mais racional e econômica possível para o órgão ou entidade. A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem móvel orçar no máximo a 50% do seu valor estimado no mercado. Se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado de conformidade com o disposto na legislação vigente. Da responsabilidade e indenização, item 10. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que dolosa ou culposamente causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. É dever do servidor comunicar imediatamente a quem de direito qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. O documento básico para ensejar exame do material ou averiguação de causas de irregularidade havida com o mesmo será a comunicação do responsável pelo bem de maneira circunstanciada por escrito, sem prejuízo de participações verbais que informalmente antecipam a ciência pelo administrador dos fatos ocorridos. Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Administração da unidade equivalente, após a avaliação da ocorrência, poderá concluir que a perda das características ou avaria do material decorreu do uso normal ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário. Identificar desde logo o responsável ou responsáveis pelo dano causado ao material, sujeitando-os às providências constantes no subitem 10.3. Designar comissão especial para apuração da irregularidade, cujo relatório deverá abordar os seguintes tópicos, orientando assim o julgamento quanto à responsabilidade dos envolvidos no evento. A ocorrência e suas circunstâncias, estado em que se encontra o material, valor do material de aquisição arbitrado e valor de avaliação, possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há matéria-prima a aproveitar, sugestão sobre o destino a ser dado ao material e grau de responsabilidade das pessoas envolvidas. Caracterizada a existência de responsáveis pela avaria ou desaparecimento do material, a linhas B e C do subitem 10.2.1, ficarão esses responsáveis sujeitos, conforme o caso, e além de outras penas que forem julgadas cabíveis a arcar com as despesas de recuperação do material ou substituir o material por outro com as mesmas características, ou indenizar em dinheiro esse material a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através de comissão especial designada pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Da mesma forma, quando se tratar de material cuja unidade seja jogo, conjunto, coleção, suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por outras com as mesmas características, ou, na impossibilidade dessa recuperação ou substituição, indenizadas em dinheiro de acordo com o disposto do subitem 10.3, a linha C. Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base no valor da reposição, considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data de indenização. Quando não forem de pronto identificados responsáveis pelo desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga solicitará ao chefe imediatas providências para a abertura de sindicâncias por comissão incumbida de apurar a responsabilidade pelo fato e comunicação ao órgão de controle interno, visando assegurar o respectivo ressarcimento à fazenda pública. Não deverá ser objeto de sindicância nos casos de extravio, etc., um material de valor econômico nos termos do subitem 3.1.1.
Todo servidor, ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, quando impossibilitado de fazer pessoalmente a passagem de responsabilidade do material, poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência, ou, não tendo esse procedimento na forma da linha anterior, poderá ser designado servidor do órgão ou instituída comissão especial pelo dirigente do departamento de administração ou da unidade equivalente, nos casos de carga mais vultosa para a conferência e passagem do material. Caberá ao órgão cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego tomar as providências preliminares para a passagem de responsabilidade, indicando inclusive o nome do seu substituto ao setor de controle de material permanente. A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente à vista da verificação física de cada material permanente e a lavratura de novo termo de responsabilidade. Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade, caberá ao dirigente do departamento de administração ou da unidade equivalente adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de responsabilidade da cessão e alienação. A cessão consiste na movimentação de material do acervo com transferência de posse gratuita, com troca de responsabilidade de um órgão para outro dentro do âmbito da administração federal direta. A alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante venda, permuta ou doação. Compete ao Departamento de Administração ou à unidade equivalente, sem prejuízo de outras orientações que possam advir do órgão central do Sistema de Serviços Gerais, SISG, colocar à disposição para a cessão o material identificado como inativo nos almoxarifados e outros bens móveis distribuídos considerados ociosos. Providenciar a alienação do material, considerando antieconômico e irrecuperável. Disposições finais. Nenhum material deverá ser liberado ao usuário antes de cumpridas formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle, ficha da prateleira, ficha de estoque e listagens. O Departamento de Administração ou a unidade equivalente deverá acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico, com a finalidade de constar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais desperdícios. As comissões especiais de que trata esta IN deverão ser constituídas de no mínimo 3 servidores do órgão ou entidade e serão instituídas pelo diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, e no caso de impedimento desse, pela autoridade administrativa a que ele estiver subordinado.